Ó Mestre, fazei meu clamor e mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida A lei de conservação promove a necessidade de viver, os meios de conseguir e o respeito pela vida em todas as suas manifestações. Contudo, a guerra, o homicídio, a pena de morte, o duelo, a crueldade, etc., são elementos destrutivos presentes nos mundos menos adiantados. Constantes do primitivismo humano, desaparecerão à medida que o espírito supera a matéria. E lei de destruição. É preciso que tudo se destrua para renovar-se. O que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por meta a renovação e melhoramento dos seres. Contudo, a guerra, o homicídio, a pena de morte, o duelo, a crueldade, etc., em todas as manifestações são elementos do instinto de destruição destrutivos presentes nos mundos menos adiantados. Constantes do primitivismo humano, desaparecerão à medida que o espírito superar a matéria, porque fazem parte do primitivismo humano. E é com muita satisfação, com muita alegria, que nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Cláudio Santos. Queridos amigos e amigas que nos acompanham pelos raios invisíveis das comunicações virtuais, caros amigos e amigas que constituem o corpo de organização deste evento, querido amigo e dirigente dessa casa, José Milani, em nome de quem eu também saúdo todos os organizadores desta Semana Espírita, queridos amigos e amigas frequentadores desta casa em geral, nossos votos de paz, nossos cumprimentos, rogando as bênçãos de Jesus, que Ele próprio nos envolva através da presença dos seus mensageiros, os espíritos bons que o representam, particularmente nesta casa. Foi Sigmund Freud, o extraordinário médico austríaco, que se notabilizou especialmente no final do século XIX e na primeira metade do século XX, graças a cujo trabalho a humanidade conheceria não apenas a psicanálise, a descoberta do chamado inconsciente, mas, sobretudo, o entendimento mais aprofundado acerca do funcionamento do comportamento humano, que vai desvendar uma série de colocações que o próprio Freud admitia em uma das suas obras, que não era originária sua, mas que estava presente na boca de vários poetas e escritores que ele teve a oportunidade de conhecer e de ler. Mas o que ele fez foi tornar o inconsciente acessível ao método da experimentação científica e utilizou uma metodologia para tentar entendê-lo. Freud, no entanto, vai após o ano de 1900, quando publicou a teoria da interpretação dos sonhos, que lançaria as bases iniciais da futura psicanálise, tentando devassar os impulsos da criança, falando de manifestações que não estariam acessíveis à consciência objetiva da criatura. A partir da primeira década do século XX, até mais ou menos 1920,
ele se dedica a desdobrar a sua famosa teoria naquela tópica que ficaria conhecida na sua célebre produção literária como sendo a famosa teoria do princípio do prazer. Nessa teoria, Freud a princípio estabeleceu que existe um princípio de prazer que move a criatura, que sustenta a vida e que permanece não apenas na criatura em si mesma, mas na natureza em geral. Mas, sobretudo, essas manifestações naturais de conservação, de preservação, de autoproteção da vida se manifesta também no mundo psicológico, no mundo mental, nas representações simbólicas desse animal que representa o único animal que dá signo e significado às coisas. E a partir disso, ele vai estabelecer, na sua teoria do princípio do prazer, que a criatura humana é movida por aquilo que ele chama de pulsão de vida. O termo Trieb, em alemão, foi traduzido nas primeiras edições da teoria e dos livros de Freud como instinto para o inglês. Mas os melhores autores da psicanálise contemporânea acreditam que a tradução não foi muito bem feita. Que em vez de instinto, que dá uma conotação meramente automática, animal, a expressão pulsão é muito mais abrangente. Porque diz respeito não apenas ao impulso do corpo, mas uma representação simbólica na mente que gera o desejo que vai atender aquele impulso do corpo. O próprio Freud vai estabelecer em uma das suas parágrafos que essa representação mental que surge a partir de um desejo ou de um impulso é muito mais complexo do que a mente humana pode imaginar. E que tem uma série de fatores que não pode ser examinado apenas pelo instinto animal ou pelo impulso de procriação e de preservação da vida nos seres chamados inferiores da criação, nos irmãos menores da escala zoológica do desenvolvimento evolutivo. E ele, estabelecendo o termo pulsão, vai dizer que a pulsão de vida pode ser considerada a própria mitologia psicológica da criatura. Foi a partir daí que Freud começa a estudar a mitologia, recorrendo aos símbolos da mitologia ancestral para retirar aqueles conteúdos inconscientes que a criatura humana no passado estabelecia através dos mitos e dos contos folclóricos, que Joseph Campbell, o maior mitólogo americano do século XX, que passou toda a sua vida estudando os mitos, vai dizer que são realidades internas da criatura que ela coloca para fora, para tentar entender aquilo que é muito abstrato. Mas Freud, na experiência da pulsão, vai dizer que a pulsão é o elemento do ser humano, por excelência, que faz a interface entre a mente e o corpo. É na pulsão que nós podemos perceber a interseção entre as dimensões psíquicas e a realidade orgânica da criatura. Mas não apenas isso. Ele vai dizer que essa pulsão de vida que ele pôde perceber no psiquismo da criatura, em uma das suas frases mais famosas ele vai dizer: o psiquismo humano luta para viver e para se conservar vivo. Vai estabelecer Sigmund Freud que essa pulsão de vida pode ser comparado na mitologia com Eros, o deus do amor, que para a maioria das tradições mitológicas, segundo as narrativas e as alterações, deve ter sido filho de Afrodite e de Hermes, e que simbolizaria o cupido que estaria pescando os corações apaixonados. O símbolo do amor, Eros, seria o símbolo dessa pulsão de vida, que se manifesta na criatura através dos mecanismos de autopreservação, o instinto de conservação da vida, a tendência da criatura a se precatar, se proteger, se defender,
sustentar e conservar a vida orgânica, a vida material. E mais adiante ele vai perceber, nas suas colocações psicanalíticas, que aquilo que ele chamava de libido seria a energia psíquica da vida responsável pela estruturação dessa pulsão de vida. A pulsão de vida seria o desaguar de Eros, da libido. Libido, que na expressão de Sigmund Freud, não é apenas o desejo meramente sexual da coabitação carnal e da procriação. Porque a energia sexual e a libido para Freud tinha uma conceituação muito mais abrangente, muito mais vasta. A libido para Freud tinha a ver com, conforme a própria sua teoria, um princípio do prazer, que estaria associada a todos os mecanismos de manutenção da vida. Os desejos mais básicos, os instintos mais primários. E ele chega a dizer que essa energia psíquica que busca sempre prazer não é apenas acionada no momento da vinculação de natureza hormonal na sexualidade, mas também está presente na sede, na fome, no desejo do sono, no desejo de se proteger, mas também no desejo de adquirir prazeres estéticos, artísticos, culturais, porque a criatura em si mesma não pode viver sem prazer, sem buscar o prazer. E essa era a conceituação do mestre austríaco, o famoso neurologista de Viena. E vai estabelecer Sigmund Freud que essa libido seria responsável por essa busca de permanência na vida orgânica, e que seria a energia básica da vida, que seria acionada para todas as manifestações psicológicas que mantêm a criatura humana saudável e na vida humana, de maneira geral. É que qualquer disfunção, do ponto de vista psicológico, não deixava de ser uma alteração nessa energia sexual, nessa energia da libido. A humanidade constatou essa energia, afirma Sigmund Freud e outros autores da psicanálise, através da história em várias nomenclaturas. Porque se nós formos recuar para examinar a presença desse conceito, encontrá-lo-emos em várias tradições culturais e literárias, só que com nomes, roupagens e apresentações diferentes. Reichenbach, o famoso pesquisador e cientista da paranormalidade, denominou essa energia de força ódica. Paracelso, o famoso médico da Renascença, chamava essa energia de energia vital. William Reich, o famoso psicólogo e filósofo da bioenergética, chamava essa energia de orgônio. E se nós formos examinar as tradições esotéricas e místicas, os sufistas chamavam de mana. As manifestações da teosofia, desde Helena Blavatsky até os seus discípulos, chamavam de força vital. Franz Anton Mesmer, o famoso médico do século XVIII e XIX, pós-Revolução Francesa, chamava de fluidismo ou magnetismo animal. E se nós formos examinar, veremos esse conceito dessa vitalidade, dessa força que produz a vida, que Freud preferiu o nome de libido, sendo designada por variadas nomenclaturas, mas cujo conceito essencial seria o mesmo. Allan Kardec, a princípio, recebe dos espíritos a ideia de um fluido cósmico, ou fluido universal, ou alguns chamam fluido cósmico universal, que é um pouco de redundância, porque cósmico é sinônimo de universal, cósmico do grego, universal do latim. Mas, que ou seja, há um fluido que percorre, que preenche o universo, que abunda todo o universo, é que nós estamos mergulhados nele. Talvez foi por isso que o apóstolo Paulo dizia: em Deus estamos e em Deus nos movemos. Esse fluido cósmico que o espírito André Luiz chamaria de hálito de Deus, ou que o espírito Emmanuel
mais tarde em outra obra vai dizer que é o próprio pensamento de Deus se manifestando no universo, porque o pensamento divino, como o nosso pensamento, não deixa de ser matéria mental, na expressão muito feliz e sábia do espírito André Luiz. Mais tarde, Allan Kardec recebe a informação de que esse fluido cósmico universal, o fluido universal, que era o mesmo conceito de Newton e dos físicos do passado do éter, que Albert Einstein tentou rejeitar a partir da teoria da relatividade, do efeito fotoelétrico a partir de 1905, porque ele tentava refutar, e a física refutou com as suas teses, éter esse que está voltando para a ciência atual. Esse conceito de éter que está retornando como sendo um fluido, uma matéria elementar primitiva, mas que Allan Kardec vai receber também dos espíritos que esse fluido cósmico se modifica de uma maneira especial para assumir uma expressão que dá vitalidade aos organismos, aos seres orgânicos, que diferencia a matéria inanimada dos seres animados de vida, que diferencia a espontaneidade de determinados seres e a falta de espontaneidade da matéria inerte, que os espíritos chamam de fluido vital ou princípio vital, e que está presente nas considerações de Allan Kardec. Tudo isso, meus amigos, para dizer que depois de 1920, quando Freud percebe todo aquilo que aconteceu na Europa do século XIX e mais tarde os grandes conflitos do século XX, particularmente as grandes guerras, ele que pôde observar as duas grandes guerras mundiais, vai estabelecer, foragido inclusive do Terceiro Reich, vai estabelecer a partir de 1920 que a sua teoria do princípio do prazer estava correta na sua visão, mas estava incompleta. E a partir desse momento, Freud vai trabalhar na sua complementação, a qual ele dá o nome de além do princípio do prazer. Quando ele vai dizer que parece que passou despercebido a ele, que não existe apenas uma pulsão na criatura, no mundo emocional dela, mas duas pulsões. A primeira pulsão de vida, representada por Eros, e a segunda ele vai representar com Deus grego também, o Deus que estaria no Hades, no mundo dos mortos, que é chamado de Thanatos, o Deus, portanto, da morte. E ele vai dizer que essa segunda pulsão é a pulsão de morte, que há uma tendência no psiquismo, mesmo que inconsciente, de aniquilamento, de destruição, seja de si mesmo, seja ao redor. E que esses elementos se compensam. Eros não existe sem Thanatos. E Thanatos não existe sem Eros. E parece estabelecer uma espécie de compensação. E ele tenta explicar em vários textos seus a guerra, a destruição, o assassínio, os conflitos bélicos, a morte, através dessa pulsão de morte. Quando vai dizer que há determinadas situações emocionais que Eros diminui tanto de intensidade, que Eros parece perder a sua vitalidade, que Thanatos assume a sua expressão, e o indivíduo pode apresentar-se emocionalmente em uma situação de morte. Seja uma morte material através do suicídio, seja uma morte emocional e simbólica, pelas expressões de transtorno da emoção, de alteração do comportamento, ou nos comportamentos sadistas, masoquistas, mesmo que seja de cunho eminentemente psicológico. Em um dos textos seus ele vai dizer, se nós pararmos para examinar a matéria orgânica, ela está caminhando para a morte. Porque tudo na matéria orgânica é uma sucessão de acontecimentos que vai desembocar na inanimação, na falta de movimentação. Parece, Sigmund Freud vai dizer, que o objetivo da vida é morrer. O objetivo dos organismos animados é uma hora se tornar inanimados. Emmanuel, 50 anos depois, vai escrever para o Chico Xavier o seguinte:
se você olhar para o mundo material apenas com os olhos da matéria, tudo na vida orgânica ou está morto ou vai morrer. Que negócio depressivo. Que negócio que precisa de fluoxetina com lítio na veia. Mas é verdade. Se a gente olhar apenas do ponto de vista material, ou o que você está olhando já morreu ou vai morrer. É inevitável. E Freud percebia isso, dizendo que toda a vida caminha para a morte. E por isso a vida, na conotação de Eros, simboliza a expressão da tensão, do dinamismo. Mas a tensão caminha para a ausência de tensão. A vitalidade caminha para o repouso, para a ausência de movimentação. E essas são realidades que se complementam na expressão feliz freudiana. E que uma coisa vai conjugar-se com a outra. Mais adiante ele vai dizer que quando a criatura na consciência assume Thanatos, ou Thanatos é direcionado para fora, e nós temos a violência, ou Thanatos é direcionado para dentro, na melancolia. Expressão que Freud utilizava para examinar o fenômeno da depressão. A depressão para Sigmund Freud era uma agressividade internalizada. Uma raiva, como dizia Alfredo Adler mais tarde, interna de si mesmo. Essa era a ideia das grandes teorias da psicanálise freudiana. E ele vai concluir dizendo que essas duas pulsões, em mecanismos de compensação, sempre estão convivendo juntos. É de endoidar, mas é isso mesmo. É que vale dizer, dizia Freud, que se você tem amor por alguém, ou paixão, ou afeto, esse amor também é carregado de agressividade. Parênteses, a agressividade aqui não é necessariamente negativo, não é a violência. A agressividade aqui é a energia. E ele vai chegar a desenhar, fazendo alusão ao próprio envolvimento sexual. Vai dizer Sigmund Freud que o vínculo sexual é uma manifestação de afeto, mas em algumas expressões, ou em alguns momentos, parece mais uma luta corporal do que necessariamente um vínculo exclusivo de afeto. É que vale dizer que há um dinamismo de tensão, na ausência de tensão, ou há um dinamismo de manifestação Thanatos também no Eros. Mas também há manifestação Eros no Thanatos. Porque a pessoa que odeia, no fundo, tem afeto pelo outro. Quem odeia, quem mantém um vínculo de mágoa, e isso é um afeto. O que levou mais tarde o espírito Emmanuel, Chico Xavier, através de Chico Xavier, a dizer: o ódio é o amor que está doente. Se eu odeio alguém, é porque no fundo eu amava e me decepcionei e fiquei magoado. A mágoa é esse amor que ficou ferido, que foi agredido, que foi sensibilizado. E essas expressões fazem parte da teoria psicanalítica. Mas Sigmund Freud não conheceu a obra de Allan Kardec, porque as suas considerações terminam numa visão essencialmente material, porque a conclusão de Freud para a criatura humana é profundamente pessimista. O ser humano é isso mesmo. Tem que ficar nesse jogo de conflito, lidando com Thanatos, com Eros, com superego, ego e id. E naturalmente que, com fé em Deus, a pessoa é no mínimo neurótica, para não ser psicótica e perversa, que é pior. É que vale dizer que era a ideia de que o homem da psicanálise está sempre em conflito. Daí se costuma dizer atualmente, entre os melhores psicanalistas, que a psicanálise não lhe promete felicidade, lhe promete reflexão a respeito de você mesmo. E até, às vezes, mais perguntas do que resposta. Mais angústia do que estado de comodidade, mas mais conhecimento de si mesmo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, disse Jesus. Essas pulsões da paz e da espada, do Thanatos e do Eros, do amor e do não amor, ou do desamor, da sombra e da luz, das polaridades psíquicas. Mas Allan Kardec, através dos espíritos que o assessoravam, conseguiu solucionar essa questão. Porque quando nós percebemos a obra kardeciana, faltou a Sigmund Freud o elemento espiritual. Ele próprio, em um dos textos mais famosos,
escrevendo sobre Thanatos, ele chega a dizer, no entanto, parece que o inconsciente não acredita que vai morrer. Parece que o inconsciente acha que é imortal. É só trocar inconsciente para espírito que fica tudo certo. O que Freud chamava de inconsciente, a gente pode dar o nome de espírito, que ele não considerava porque é profundamente materialista. Mas Allan Kardec vai resolver quando examina as grandes leis que regem o cosmo. Após estabelecer as bases fundamentais da ciência, da filosofia, da doutrina espírita, na comprovação do fenômeno mediúnico, na comprovação da imortalidade, na comprovação que nós somos seres imortais, que não vamos morrer na tumba, que a experiência da neblina de carne que envolve o sepultamento ou a cremação não é o final da vida, mas o fanal de uma nova vida. Não é o término de uma existência, mas um passaporte para a mesma existência em estados vibratórios diferentes. Allan Kardec vai demonstrar, de uma maneira metodológica, em linguagem de igualdade com a ciência, que somos seres imortais. E quando examina, após essa primeira parte, as leis morais que regem a vida, ele vai perguntar que consiste a lei divina ou natural. E os espíritos respondem que a lei divina é a lei de Deus, e que está aí estabelecida para a felicidade da humanidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ao que Allan Kardec volta a perguntar a respeito dessa lei divina, para entender se lei divina e lei natural são uma e a mesma coisa. E os espíritos dizem que a lei de Deus é uma só, mas que se manifesta em expressões de leis materiais e de leis morais. E diz ainda os espíritos, as leis materiais são da alçada da ciência, regulam a vida do corpo e a vida da matéria. E as leis morais são da alçada da religião em geral, e é um dos objetivos mais importantes do espiritismo em particular, porque regulam a vida da alma, a vida do psiquismo. Allan Kardec então volta a interrogar o mundo espiritual no primeiro capítulo que inaugura as leis morais, lei divina ou natural, quando os espíritos estabelecem que a lei divina ou natural é a lei de amor, e que pode ser resumida na expressão máxima estabelecida por Jesus, que Kardec chama de lei da reciprocidade: não fazer a outrem o que não desejar que outrem se lhe faça, ou fazer a outrem o que desejar que outrem se lhe faça. E aí estaria toda a regra do Evangelho de Jesus e das leis de Deus, porque aquele que segue isso está obedecendo e sendo fiel aos preceitos da lei de Deus. Mas Allan Kardec vai mais adiante, na pergunta muito conhecida entre nós, quando ele interroga onde está escrita essa lei, e os espíritos respondem na consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. É que vale dizer que as leis estabelecidas por Deus não estão apenas fora, mas estão funcionando em nossa intimidade. Por essa razão, Deus está em nós, através das suas leis, que vibram em nossa consciência, Deus em nós, regulando a nossa vida moral, estabelecendo causa e efeito, estabelecendo as compensações, as recompensas, os reajustes. Daí a pessoa não vai para o inferno quando desencarna, carrega o inferno já dentro de si mesmo, leva consigo o inferno que carrega. Depois que acabar aqui a palestra, a depender da nossa sintonia e da nossa afinidade, a gente vai para as realidades com as quais a gente gosta. Tem muita coisa animada acontecendo aqui por perto, muita coisa assim mais agitadinha, mais agitada do que essa palestra, em alguns lugares que eu não vou falar por conta do horário, que pode ter menor de idade aqui. Mas a criatura vai se sentir atraída para esses núcleos, porque ela carrega isso dentro dela, ela alimenta isso.
Aquelas pessoas que se interessam mais por uma cultura, por uma manifestação elevada de conhecimento, pelo estudo, pela leitura, pela arte, pelo prazer, vão se atrair para os locais compatíveis, para as realidades externas compatíveis. Ao sair do corpo pela morte, o espírito, num magnetismo muito mais preponderante, é atraído automaticamente para as realidades externas, que são reflexos apenas do seu mundo interior. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Então é essa realidade que nos envolve. A consciência, portanto, está ali a lei de Deus. E Allan Kardec pergunta, se a lei de Deus está na consciência, por que é necessário livros sagrados, religião, religiosos, missionários? Boa pergunta. E os espíritos respondem, é porque o homem frequentemente a esquece. E é necessário lembrá-lo, recordá-lo. Então o nosso problema é de foco. Por isso que a gente faz evangelho no lar. Tem páginas do evangelho que muitos de nós já sabemos de cor. Mas o problema não é saber de cor. Experimente ficar sem fazer evangelho durante um ano. Para você ver como é que você vai reagir no trânsito. Como é que você vai ficar no dia a dia. Quem tem já a prática sabe do que eu estou falando. Experimente. Se está ruim fazendo evangelho, porque se o doente está tomando remédio e ainda está doente, imagine sem tomar medicação. Então, experimente. Você até sabe das coisas que leu no evangelho, mas você esquece. No dia a dia o seu foco é outro. Por isso é necessário lembrar, recordar, ou seja, colocar no foco. Trazer a consciência, meditar de vez em quando nessas páginas, para acessar o quê? O evangelho? Não, acessar as leis de Deus que estão dentro da gente. O evangelho é apenas a ferramenta para eu acessar aquilo que já está dentro, porque eu tenho um evangelho dentro de mim. Eu tenho uma Bíblia dentro de mim. Por isso que as coisas do evangelho me emocionam, porque já está ali, na consciência. Allan Kardec volta e investiga essa lei de amor. E os espíritos chegam a estabelecer que a função dos missionários, periodicamente, é alertar sobre essa lei, para que o espírito possa superar a matéria e ver com claridade, ver com eficiência essas realidades espirituais. Porque a matéria abafa os nossos sentidos. A matéria aprisiona as nossas realidades. A matéria tolda a nossa capacidade de visualizar a verdade. É necessário romper com a matéria, psiquicamente falando. Do contrário, a matéria nos abafa e nós estamos agindo apenas como criaturas dotadas de instinto. Mas os espíritos chegam a dizer, de uma outra forma, que aquilo que é chamado causa e efeito é a lei de amor. A lei de amor é a lei de causa e efeito. Porque se eu amo, eu estou agindo em causas que geram efeitos, obedecendo e respeitando as leis de Deus. E claro, assumindo as consequências do meu amor. Se eu não amo, eu gero também efeitos da minha falta de amor e as consequências inevitáveis. Daí Joana de Ângeles, em uma das belas obras psicografadas por Divaldo Franco, costuma dizer que a lei de causa e efeito é uma lei de compensação. Gaste seu salário todo no dia 19 para você ver o que é que sobra depois. Compensação. Aquilo que você desperdiça agora lhe faz falta amanhã. Se no uso da inteligência você abusa e destrói a vida, desregra-se, perturbando-se e perturbando o outro com inteligência, e isso vai lhe fazer falta amanhã. Retirar-se-á daquele que tem, dar-se-á àquele que tem, e retirar-se-á daquele que nem tem. A parábola dos talentos. O mau uso da inteligência me é retirado, eu retorno limitado, em termos aí reencarnatórios. Isso na inteligência, na afetividade, na saúde mental, na saúde orgânica, a depender da área que eu agrido, eu volto com aquela área em situação de reajuste para eu agora regularizar. Se eu uso em excesso e de maneira negativa um talento meu, uma possibilidade minha, eu desperdiceio. Para eu dar valor àquilo que eu não dei, eu retorno em regime de carência. Daí uma bela mensagem de Joana de Ângeles vai dizer: tudo aquilo que te faz falta hoje, desperdiçaste ontem.
na carência afetiva, na carência financeira, na carência emocional, na carência de saúde orgânica, na carência social. A depender da carência que nós temos uma ideia daquilo que eu abusei, que eu desperdicei. Isso em linhas gerais, é claro. Como eu já falei aqui, a pessoa quer porque quer ter uma abundância financeira, até na Mega Sena joga. E o guia espiritual diz, pelo amor de Deus, continua assim, apertado financeiramente. Porque nas últimas 3 encarnações, quando ele teve folga financeira, ele só fez besteira. Então tá bom demais. Veja a visão dos espíritos guias. Porque é verdade. Às vezes a gente não sabe usar bem os recursos que a gente tem. Recursos aqui não apenas econômicos, recursos em geral. E às vezes a limitação que eu tenho é uma bênção de Deus para eu não complicar ainda mais a minha existência. Porque eu me fascino, me deslumbro e acabo me depauperando moralmente falando. Porque a visão dos espíritos é outra. A nossa visão é exclusivamente superficial da matéria. Como diz um amigo meu, Flávio, se não tivesse esse problema no fígado, eu ia beber até cair. Olha que maravilha. O problema hepático dele impede dele ser um alcoólatra inveterado. Um embriagado quanto mais. Então, essa ideia está presente. Allan Kardec, então, examina as leis morais para chegar nas 2 leis que nos servem de tema. Lei de conservação, lei de destruição. De uma maneira muito mais clara, mais objetiva e mais profunda, com todo respeito, Allan Kardec examina, antes mesmo de Sigmund Freud, Eros e Thanatos, a dimensão da pulsão de vida e a pulsão de morte, numa sabedoria coerente e sensata, estabelecendo que é necessário a lei de destruição e é necessário a lei de conservação. A destruição nada mais é aos olhos espirituais do que uma renovação de um paradigma anterior para abrir espaço para um paradigma novo. Os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec, tudo se destrói para renovar-se. Estabeleceram as entidades espirituais. No capítulo Lei de Conservação, a gente tem um verdadeiro tratado de respeito pela vida, de filosofia holística, antes mesmo das doutrinas holísticas chegarem na Terra. Tem uma verdadeira visão ecológica, antes mesmo das filosofias ecológicas que estão aí, fazendo fama no mundo inteiro. André Trigueiro, o famoso confrade espírita e jornalista, costuma dizer que o capítulo da Lei de Conservação é um tratado de ecologia tão fascinante que quando ele apresenta esse capítulo em congressos de ecologistas, ele é aplaudido de pé. E quando os ecologistas conhecem o capítulo Lei de Conservação, vão até as lágrimas. E o que é pior, ficam assustados quando descobrem que esse capítulo foi escrito no século XIX, onde a humanidade não tinha nenhuma preocupação com os ecossistemas, antecipando muito a teia da vida de Fritjof Capra, o famoso físico nuclear da Califórnia, que estabeleceu o conceito sistêmico de teia da vida. Nós estamos interligados. Allan Kardec já falava isso, nessa interligação das criaturas, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo, como estabeleceram os espíritos no item 540 da obra referida. Quando Allan Kardec investiga essas realidades, ficamos deslumbrados com algumas questões que estão lá em O Livro dos Espíritos. Por exemplo, me permitam, a 704, Allan Kardec pergunta por que nem sempre a Terra produz bastante para dar ao homem o necessário. Veja que pergunta, parece que fez ontem, fez hoje. E os Espíritos respondem, é que o homem, por ser ingrato, despreza. A Terra, no entanto, é uma excelente mãe. Muitas vezes também, o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse com o necessário se contentar. Se ela não lhe basta a todas as necessidades,
é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olhai o árabe no deserto. Acha sempre o de que viver, porque não cria para ele necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçado na satisfação de fantasias, o homem terá motivo para se espantar de nada encontrar no dia seguinte? Ou se queixar por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de miséria e de penúria? Em verdade, eu vos digo, a natureza nunca é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu desejo e o seu modo de viver. Parece que escreveu isso ontem. Tal é a atualidade da proposta. E aí eu fico pensando na alimentação humana. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um relatório que os alimentos que são desperdiçados só nos Estados Unidos, desperdiçados. Eu não estou falando que você que come demais, ao invés de comer um Big Mac, come 2. Hoje não é nem Big Mac, é hambúrguer gourmet. Não tem problema não, você quer comer demais, come, seja glutão, não tem problema. Estamos falando no alimento que é jogado fora. Seria suficiente para solucionar o problema da fome mundial. Relato da Organização Mundial de Saúde. E a gente fica falando de teoria de superpopulação, que a Terra está superpopulosa, que não dá mais para tanta gente, esses mecanismos de controle de natalidade, que é o engendramento de teorias do mal para defender o aborto hediondo. A legalização do aborto, por exemplo. Nessas teorias materialistas dizendo que a Terra não comporta mais. Na Terra sempre houve fome. Sempre houve. A Idade Média, a população reduzida, sempre houve. A fome não é a falta de recursos, é o egoísmo humano. É o nosso egoísmo humano que geram essas perturbações. Então nós vemos aí essas problemáticas que Allan Kardec examina com muita sabedoria em O Livro dos Espíritos. Chega a perguntar aos espíritos a finalidade dos gozos na Terra, expressão tão utilizada por Freud e por Lacan, o seu discípulo, a ideia do gozo, do prazer. E os espíritos dizem, é necessário que o espírito seja experimentado pela tentação. E Kardec vai dizer, mas que negócio é esse? Para que essa tentação, pelo amor de Deus? E os espíritos respondem, pela tentação, o indivíduo desenvolve-se, amadurece, sabendo moderar os seus desejos, sabendo distinguir o excesso do equilibrado. A tentação impele-o a amadurecer intelecto e moralmente. Como é que eu vou superar meu vício da agressividade, se não enfrentando ele? Como é que eu vou? Eu sou irritado, eu tenho um pavio curto, eu não tenho nem pavio. Como é que eu vou conseguir? Indo meditar no Himalaia? Ficando só convivendo com Chico Xavier? Aí é fácil ser pacífico. Como é que eu vou treinar a minha impaciência para superar? Na tentação de pessoas irritantes. Se você é muito impaciente, você vai ter pessoas irritantes ao seu redor. Não é que aquela pessoa de propósito, não, aquela pessoa é o que é. Mas você que tem a sua limitação interna que é atingida. Emmanuel vai dizer, os obstáculos externos só existem por causa das limitações internas. Uma vez superadas as limitações internas, desaparecem os obstáculos internos por falta de função pedagógica. Então, são essas as realidades. Se a sogra está incomodando, é porque tem limitações internas ainda. Nada contra sogras. Allan Kardec examina o necessário e o supérfluo, estabelecendo que esse necessário e supérfluo é relativo a cada criatura. Estabelecendo de uma outra forma que, a depender de onde eu for colocado, algo pode ser necessário ou supérfluo, diferente da outra pessoa. Para mim, um helicóptero seria totalmente supérfluo. Mas talvez, para uma celebridade que tem compromissos internacionais, o helicóptero é uma necessidade.
Então tem a ver com o tipo de tarefa que o espírito exerce, os tipos de obrigações que os espíritos têm aqui nesse mundo. Allan Kardec volta e fala no final da lei de conservação da alimentação e das mortificações, estabelecendo uma visão fantástica da alimentação humana, com respeito à natureza, com equilíbrio e com moderação. E quando ele investiga a lei de destruição, os espíritos dizem que a lei de destruição é aplicada proporcionalmente ao nível de evolução de cada humanidade. Leia-se cada planeta, cada orbe. É que vale dizer que, a depender do nível evolutivo, a lei de destruição atua mais frequentemente ou menos. E que vai abrandando a sua aplicabilidade quando a humanidade avança para expressões mais sutis, mais humanizadas, mais espirituais. Examina os flagelos naturais, os cataclismas, os terremotos, os maremotos, as inundações, para estabelecer que aquela função desses flagelos naturais estão previstas para a renovação da Terra, para a renovação de condições materiais. Quantas experiências geológicas, biológicas, geográficas, que mudaram clima, tempo, condição de vida na Terra. Lentamente a humanidade está mudando também materialmente. A princípio parece um choque, porque o clima fica desorganizado, aí vem o calor excessivo, o frio excessivo, as alterações de temperatura, o El Niño, o El Niña, seja lá o que for. Tudo isso são... Mas é porque a gente olha de maneira mais pontual. Se a gente olhar a longo prazo, há uma sutil modificação para condições materiais melhores na Terra. E Allan Kardec vai examinar isso na lei de destruição. Vai estabelecer que esses flagelos naturais têm essa função, tem a função também de melhorar os espíritos, porque obriga os espíritos a desenvolver o intelecto para evitar essa destruição em massa, para evitar as catástrofes, e por isso cria tecnologias e elabora condições mais favoráveis à vida humana, e também desenvolve o moral, na renovação dos seres que desencarnam e reencarnam, e também no desenvolvimento da sensibilidade através do atrito com a matéria, que nós chamamos de sofrimento. E Allan Kardec faz uma colocação profunda sobre o sofrimento, sobre as realidades do sofrimento humano. E examina na segunda parte da lei de destruição a guerra, o homicídio, a pena de morte, o duelo e a crueldade, estabelecendo na conclusão que tudo isso, se os flagelos naturais estão previstos pela lei de Deus, esses 5 itens é a predominância da natureza animal sobre a nossa natureza espiritual, e que um dia vai deixar de existir, porque tem a ver com a nossa brutalidade, com a nossa ferocidade, e poderíamos dizer também que a eutanásia, que é o suicídio, que é o aborto, que é a pena de morte, e que uma série de práticas ainda presentes em nossa sociedade, thanatos, antivida, um dia serão peça de museu. Um dia serão elementos do passado. Um dia serão considerações que ficarão nos livros de história, para que a criatura saiba que um dia nós passamos por isso, que um dia essas manifestações bárbaras da criatura, que afeta e lesa as famílias. Porque quando a gente pensa na eutanásia e no suicídio, a gente não considera os efeitos morais naqueles que permanecem. Quando a gente pensa em aborto e a gente vê os grupos feministas exaltados e fanáticos, falando de aborto às vezes sem nem conhecer, conhecendo apenas do ponto de vista das práticas de políticas públicas, que quase sempre são enviesadas por interesses financeiros, porque o negócio do aborto é um negócio muito lucrativo, que dá dinheiro aos milhões. Aliás, Bernard Neiteson, o maior obstetra do movimento abortista da América do Norte da década de 60, já havia declarado isso. Ele próprio que fez 75 mil abortos, só ele. Ele diz: eu fiquei milionário no primeiro ano que a minha clínica abriu. Paguei todas as dívidas ao banco e fiquei milionário. Mas o que a gente fazia para ocultar os óbitos?
as lesões nos órgãos femininos, as complicações que eram negativas para a publicidade das clínicas. A gente não podia deixar que isso vazasse. Tínhamos uma ambulância por detrás para levar as mulheres clandestinamente a algum hospital perto, a fim de não haver complicação com as nossas clínicas. E os efeitos negativos nas criaturas. Quando eu percebi o ultrassom avançar, as técnicas de ultrassom, eu resolvi filmar o aborto sendo feito. No famoso documentário O Grito Silencioso, que ele publicou, um dos melhores desse gênero. Então, quando eu vejo meninas de 16, 18 anos defendendo o aborto de maneira inveterada, não sabe o que está por detrás. Muitas vezes não sabe nem o que acontece, achando apenas que o embrião é uma bola de sangue. E eu costumo dizer, conforme eu tenho dito para uma delas que eu conheço e que está na iminência de praticar o aborto, uma menina de 17 anos, eu digo, eu não posso violentar e forçar você, mas você está me dizendo que vai resolver o problema agora. Só que o pessoal da clínica que lhe atendeu não lhe falou que esse problema resolvido agora, você pode ser que você carregue durante anos. Não vai ser resolvido. E talvez você viabilizando esse problema vai ser sanidade mental para você e para a sua casa. Por outro lado, vejo mulheres notáveis, extraordinárias, e conheço as centenas, sem exagero, nos movimentos religiosos e fora, no movimento espírita e fora, que já viveram por ignorância, por imaturidade, por deslize natural que todos nós passamos, um episódio ou outro de aborto, renovaram as suas condutas, algumas das quais são celebridades, algumas no movimento espírita, que estão aí, renovando a sua conduta e regularizando-se perante a própria consciência e as leis de Deus. O nosso discurso não é no sentido de martirizar as mulheres que abortaram, porque essas têm toda a chance de se recuperar. Mas aquelas que estão fazendo apologia às práticas anti-vida, que também estão presentes em outras práticas. Allan Kardec, no entanto, vai mais além, meus amigos, para dizer que esse fluido vital da lei de conservação / destruição está presente sobretudo nas nossas práticas morais, nas nossas atitudes morais perante a vida. Em outras palavras, a depender da minha atitude moral, eu preservo a minha vitalidade e prolongo a minha existência na Terra. Quem lê os livros de André Luiz, quem lê as obras de Filomeno de Miranda, vê os exemplos e as explicações fantásticas, extraordinárias, de criaturas que preservam o seu fluido vital, o mesmo fluido vital que é doado nos passes, na transmissão da bioenergia, através da magnetização. Esse fluido de vida que pode ser preservado, poupado, prolongado, a depender da nossa conduta moral. Vou dar um exemplo. Se eu perco noite na promiscuidade, na leviandade, no uso de drogas, nos excessos, eu estou depauperando meu fluido vital. E uma hora, esse fluido vital, em carência, diz Allan Kardec, vai gerar por consequência a falência nos órgãos. A princípio, como limitação orgânica. E mais tarde, como morte antecipada por um suicídio indireto. Aliás, foi isso que aconteceu a André Luiz, narrado na famosa obra Nosso Lar. Esse suicídio indireto. Mas se eu perco a mesma noite, se eu passo a noite em claro, não no Beer Night, na farra, no quadradinho de 8, mas ajudando alguém necessitado, dedicando-me ao bem, em vez de eu desgastar o fluido vital, eu poupo a minha energia e a multiplico. Porque não é a atitude física, é a ação moral que movimenta a lei de conservação e de destruição. Daí nós vemos, por exemplo, pessoas que são fantásticas no showbiz.
pessoas que são pró-saúde, mas são verdadeiramente depravadas, viciadas sexualmente, profundamente desorganizadas e com envelhecimento precoce. Há uma pesquisa sendo feita com garotas de programa, com profissionais da prostituição e até do sexo explícito audiovisual, notando um envelhecimento precoce nas meninas, que para a indústria pornográfica, 25 anos já é velha. Não é os hormônios que são gastos, são os hormônios psíquicos, o fluido vital que é roubado, que é desvitalizado. Conforme nós falamos em um seminário no interior, enquanto nós assistimos na viciação que vai levar-nos a compulsões neuróticas na área da sexualidade, como eu tenho visto assustadoramente isso, nós não temos ideia que aquela cena de 20 minutos de sexo explícito que nós assistimos, para ser gravado em 20 minutos, durou 8 horas, em que os indivíduos masculinos usaram drogas químicas para ficar excitado tanto tempo, e as mulheres colocaram xilocaína nos órgãos pudentos para não experimentarem dor. Nós estamos vendo, na verdade, uma tortura de 2 seres humanos, fingindo que estão sentindo prazer, para nos estimular uma fantasia que lentamente, na compulsão da pornografia, a gente vai perder os estímulos naturais numa relação sexual normal. Como tem acontecido, já há um diagnóstico na Associação Psiquiátrica Americana para os indivíduos compulsivos nessa área, que perdem os estímulos habituais. Desvitalizar. Então a gente vê pessoas, eu não vou citar nomes, mas há pessoas por aí que fazem musculação, colocam maquiagem, mas não é a musculação do corpo apenas, é a desvitalização psíquica, não tem jeito. E aí a gente vê o Divaldo Franco, que desce até o chão e volta. Eu disse, Divaldo, certa vez, eu disse, nem sei se eu já consigo descer mais o chão e você consegue. Ele diz, olha, eu estou tão novo, que eu acho que eu vou morrer de catapora. Quem não viu a entrevista com o Jô Soares? Jô Soares querendo pegar nele para ver se passava um pouco, quando perguntou qual é a sua idade, 89, eu vou fazer 90. Em uma vitalidade incrível, sem plástica, sem parecer um asiático, nada disso. Mas numa vitalidade, numa tranquilidade, num bom humor psíquico. Até porque nunca fez exercício físico. O exercício físico foi carregar a cesta básica para os necessitados, que malhava o corpo e os bíceps perispirituais. Vitalidade, alegria de viver, a ação no bem, que se desdobra nessa energia psíquica em moratória. Quando eu vejo o nosso Milani aqui, eu fico com a inveja. Não sei quantos anos, não vou falar. Subindo, descendo escada, eu não consigo acompanhá-lo já. Cai, levanta, bate cabeça e continua na disposição. Porque é o trabalho do bem, o serviço do bem, a dedicação do bem que promove essa manutenção das energias. Mas não apenas, eu estou falando de casos extremos, mas vou falar de outros casos nossos. Experimente ficar com uma pessoa fofoqueira, se você não for fofoqueira, porque às vezes você é, mas experimente ficar com uma pessoa fofoqueira, que fala só coisas negativas da vida alheia, meia hora escutando ela. Quando você sair, você vai sair sentindo sono, dor de cabeça e querendo se jogar na cama com o corpo todo quebrado. É uma terapia ótima de eletrochoque. Porque aquela energia é viciada e você vai ficando desvitalizado. Porque é isso de mentalizar a desgraça alheia. E até, eu nunca vi uma religião como o espiritismo que os espíritos inventam fofoca fraterna. Que é uma forma de destruir o irmão sob o pretexto que está fazendo a caridade. Então é uma coisa impressionante. E a gente não sabe porque a gente sempre está com dor de cabeça, sempre está desvitalizado. Surgiu uma pesquisa recente em psicologia, examinando os efeitos de consumo de conteúdo no Facebook diário. Meia hora todo dia, você passando a timeline do Facebook e examinando a vida dos outros assim, examinando, comparando sua vida com a dos outros. Você tem 3 vezes mais chance de desenvolver transtorno de ansiedade e de depressão. Porque você começa a olhar e começa a dizer,
olha que maravilha, que felicidade, quer dizer, que felicidade o que você está vendo, né? Porque eu conheço casais que brigam, que tem violência física, mas eu quero uma vida daquela para mim na rede social. E a gente vê, e a gente começa a comparar. E aí a mulher começa a dizer, olha o cabelo dela, o meu cabelo, porque o cabelo da mulher é mais importante do que o marido. E aí começa a fazer comparações, ó a pele, ó a altura, onde ela está, onde eu estou. E aí começa a fazer essa comparação. E o pior, olha o marido dela e o meu. Então você deprime. É natural, você começa a deprimir. Porque essa comparação, a gente sofre pela comparação e fica desvitalizado. Fica cansado. A energia psíquica que a gente não soube preservar e gerando adoecimentos. O amor gera saúde. Diz o Espírito Joana de Anjos. Eu acho que quem não vai gostar disso é a indústria farmacêutica. O amor gera saúde, gera benefícios, gera vida, gera preservação de existência, gera prolongamento da vida na Terra, gera moratórias no corpo físico. Daí, meus amigos, se estamos no corpo físico é porque estamos em desafios. Chico Xavier costumava dizer, se a gente está encarnado é porque alguma coisa está errada já. A gente tem pendências a resolver. Exclamou, por fim, o famoso físico nuclear Roberto Oppenheimer, quando viu o cogumelo de fogo em 1946, na cidade do Novo México, tomar os céus, a experiência da bomba de plutônio. Ele olhou, considerado o pai da bomba atômica, que mais tarde seria jogada em Hiroshima e Nagasaki, pelo projeto Manhattan americano, e ele exclamou, citando uma frase do Bhagavad Gita, frase essa que ele era apaixonado pelo Bhagavad Gita, quando Krishna começa a aparecer com vários braços, dançar em frente ao seu discípulo Arjuna e dizer, agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos, a aniquiladora da vida, a ceifadora das existências e das esperanças. Agora eu sou a morte, Thanatos. Mas Jesus de Nazaré dizia, eu sou vida. E venho dar vida em abundância, para que todos tenham vida após mim. A proposta de Jesus vem nos oferecer vida que não é a vida material, mas é ter vida interior. É adquirirmos a vida existencial. É termos vida íntima, para podermos agir bem na Terra, nos comportarmos com segurança e saúde na existência e, sobretudo, cultivarmos a esperança, cultivarmos a alegria de viver, prolongarmos a nossa vitalidade, porque quanto mais fazemos o bem, mais amamos, mais vitalidade temos para dar. Mas se a gente começar a reclamar e a se queixar, se a gente começar a pensar negativamente, mais motivo a gente vai ter de se viciar e pensar negativamente. Mais motivo a gente vai ter de olhar a paisagem e pensar de maneira pessimista. Mais motivo a gente vai ter para olhar os defeitos onde estão. Mais motivo nós teremos para nos considerarmos infelizes nesse mundo, quando na verdade estamos tendo uma oportunidade gloriosa nesse mundo. Temos minutos preciosos. Meus amigos, os espíritos que se comunicam em sessões mediúnicas têm dito, aproveitem a existência na Terra. Não gaste os seus minutos no desperdício do mal. O mal não vale a pena, porque o mal faz mal àquele que o pratica. Contamina aquele que o produz. Insiste no bem. Quem importa que as pessoas pensem diferente? Quem importa que as criaturas estabeleçam falsos julgamentos a nosso respeito? Quem importa que nos critiquem? Nada disso é importante. Sabe por quê? Porque quando você desencarnar, chegando lá no mundo espiritual, os guias da nossa vida vão perguntar, sim, o que é que você fez? Por você. Não, eu estava muito preocupado com os outros, defendendo as críticas, ou vivendo a vida do outro. É porque eu sou tão caridoso que eu quero viver a vida do outro.
quero viver a vida alheia, quero salvar o outro, mas a minha iluminação mesmo eu me esqueci. Que adianta salvar o mundo e perder a própria alma? Por isso, a Semana Espírita da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, com muita felicidade, escolhe as leis morais para examinar sob vários enfoques e vários aspectos. Porque essas leis morais é que deu origem mais tarde ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus volta à Terra, numa linguagem fácil e acessível, para consolar as criaturas humanas. Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o Teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo Teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, Mestre, e vem retificar nosso passo, na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, Tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a Tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-Te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-Te no templo do coração. Muito obrigado.